Hoje é dia de eleição e eu sei o quanto o brasileiro gosta de um feriado. Dia de eleição, dia de Copa do Mundo, enfim, esse foi o ano que mais teve feriado, mais teve folga e mais teve prejuízo também. E algumas pessoas perguntam assim, né? Vai ter jogo do Brasil no horário do culto. Será que vai ter culto? Com certeza vai ter culto. Porque se Jesus voltar num dia de jogo do Brasil, eu espero estar subindo. Eu espero estar vigiando, vigilante, naquilo que Deus me mandou fazer e não me distraindo com alguma coisa. Glória a Deus. E no dia da eleição, o pessoal fala, é dia de eleição, será que vai ter escola dominical, será que vai ter ceia? Irmãos, outra coisa, com exceção daqueles que foram convocados para trabalhar na eleição, isso não afeta em nada a nossa vida, porque eu duvido, né, que a maioria das pessoas vai acordar às 7 horas da manhã para ir votar na primeira hora do dia na eleição. Não vai, ainda mais no domingo. Então, normalmente, a pessoa vai dormir até mais tarde. Quando for lá por volta de umas 10h30, 11 horas da manhã, é que a pessoa vai lá votar. Então, para a gente não altera nada. Nós podemos perfeitamente vir para a escola dominical e depois ir votar e está tudo certo. Não mudou nada na nossa vida. Certo? Então, por essas razões, nós não paramos. Quando tem um feriado, ou quando tem Copa, ou quando tem eleição, isso não altera nada na nossa vida. A obra de Deus precisa ser feita e nós precisamos continuar trabalhando para o Senhor. Então, por isso que nós não paramos, por isso que nós não mudamos, né? Não estou criticando quem faz isso ou quem para isso, mas eu entendo assim. Eu entendo que essas coisas não devem atrapalhar a obra de Deus. Amém? Então, por outro lado também, eu penso, né, que quem não tem o costume de vir à escola dominical, qualquer motivo é motivo. Mas nós que amamos o Senhor, graças a Deus, estamos aqui para a glória do Senhor. E eu creio que você não veio em vão nessa manhã. Eu creio que você veio nessa manhã e Deus tem algo para falar ao seu coração. Irmãos, toda vez que eu paro para estudar a palavra de Deus e para buscar algo de Deus, para falar para as pessoas, eu me surpreendo com as coisas que Deus coloca no meu coração. Eu me surpreendo porque textos, muitas vezes, que eu já li, perdi a conta de quantas vezes li, e como Deus é capaz de falar conosco, mesmo em textos que nós já cansamos de ler várias vezes, e Deus volta e traz uma mensagem diferente, e traz um olhar diferente, traz algo diferente para nós, não importa qual seja o momento, não importa qual seja a hora, a palavra de Deus sempre fala conosco. E nessa manhã, quando eu estava preparando o que eu tenho que fazer no dia inteiro, porque hoje vai ser um dia cheio, não porque tem eleição, mas eu tenho reunião também após a escola dominical. Então hoje, vamos pensar assim, né? Vamos descrever mais ou menos o meu dia. Eu tenho o culto agora, eu tenho a classe dos adolescentes depois do culto, eu tenho depois a reunião à tarde, com o Ministério de Ensino a tarde toda, depois eu tenho às 5 horas o ensaio do Ministério de Louvor, e depois eu tenho às 7 horas o culto. Então o meu dia hoje todo está tomado, né? Graças a Deus eu não trabalho na eleição, eu simplesmente vou ali, voto e volto, certo? Mas por isso eu resolvi levantar bem antes. Então antes das 6 eu já estava de pé, preparando o que eu tinha que fazer hoje, porque tinha bastante coisa. Alguém pode perguntar, mas por que não preparou durante a semana? Porque durante a semana eu estava preparando os estudos dos grupos de conexão do mês de outubro. Então, é bom quando a gente se envolve com a palavra de Deus de uma forma assim bastante intensa, porque diversas vezes Deus abre o nosso entendimento para enxergar algo além daquilo que nós estamos vendo normalmente. Quem não tem contato com a palavra de Deus não experimenta isso, mas se você busca sistematicamente, constantemente, contato com a palavra de Deus, buscar na palavra de Deus, Deus também vai abrir a porta da palavra para você e vai revelar coisas
que muitas vezes não estão na superfície da letra, mas estão dentro da mensagem do texto. E Deus colocou no meu coração uma série de mensagens para amanhã. Nós temos uma série de mensagens para a noite, que são os valores do reino de Deus, e Deus me colocou uma série de mensagens matinais. E a primeira mensagem dessa série é lábios de louvor. Lábios de louvor. Irmãos, nós já sabemos que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós declaramos. Nós aprendemos isso. O Don Gossett, um autor, escritor, já escreveu há muitos anos atrás, Há Poder em Suas Palavras. Um livro que foi vendido muito tempo e ainda é vendido hoje, não é? Ainda é vendido hoje muito mesmo, porque ele fala do poder que tem as nossas palavras. Então, muitas vezes nós trazemos consequências sobre a nossa vida devido àquilo que nós declaramos, àquilo que nós falamos, e essas consequências às vezes trazem tristezas, derrotas, e tudo por causa daquilo que nós falamos. Então, por essa razão, a Bíblia nos aconselha sempre a termos os nossos lábios, ou em nossos lábios, palavras que contribuam para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Nós precisamos ter nos nossos lábios palavras que sirvam para a nossa edificação e para o nosso crescimento. E não apenas o nosso crescimento e a nossa edificação, mas também das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos essa responsabilidade também de sermos canal de bênção para a edificação e crescimento das pessoas que estão ao nosso redor. Glória a Deus por isso. Então eu quero pedir a você que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15. Hebreus 13, 15. Nós encontramos uma ordenança que precisamos obedecer diariamente. Hebreus 13, 15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Glória a Deus. Então vamos repetir: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus fala sobre sacrifício constantemente. Hebreus apresenta Jesus como sumo sacerdote e o Cordeiro de Deus que se ofereceu como sacrifício eterno por nós e dispensa qualquer outro sacrifício para que sejamos salvos ou purificados de pecados. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Porém, Hebreus apresenta um outro tipo de sacrifício que nós que servimos a Deus precisamos oferecer, e segundo o texto, continuamente, ou seja, sempre, incessantemente, sem parar. Hebreus aponta esse sacrifício como um sacrifício de louvor. Não um sacrifício de animal, não um sacrifício que envolve sangue, não um sacrifício que envolve morte, mas um sacrifício de louvor. Esse sacrifício que Hebreus relata, na verdade, é fruto, ou seja, ele é gerado a partir de alguma coisa. O fruto é isso. Não é verdade? O fruto não nasce por si só, ele nasce de alguma coisa. Ele é proveniente de uma árvore, de alguma coisa que venha gerar esse fruto. Então, Hebreus coloca como que esse sacrifício, ele é fruto. Fruto de quê? Ele é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então, não é um sacrifício que possa ser oferecido por qualquer pessoa.
Não é um sacrifício que o mundo esteja apto a oferecer. Não é um sacrifício que qualquer um possa ser. Não, é um sacrifício que é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Então eu entendo que é um sacrifício que pode brotar somente nos lábios daqueles que nasceram novamente, daqueles que foram resgatados por Cristo. É um sacrifício que somente os crentes podem oferecer. Glória a Deus. Irmãos, eu amo a palavra de Deus porque a palavra de Deus, ela é inclusiva, assim, no que diz respeito à salvação. A salvação é oferecida a todos, mas ela se torna inclusiva, ela se torna exclusiva quando ela trata a respeito dos crentes, ou daqueles que nasceram de novo. Sabe por que a música lá no mundo não pode louvar a Deus? Porque a Bíblia diz que o sacrifício de louvor, ele é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus. Por que lá o louvor que é oferecido no mundo não é oferecido a Deus? Porque o louvor a Deus é fruto de lábios que confessam o sacrifício ou que confessam o nome de Jesus. É muito claro isso na palavra. Então, irmãos, para que isso seja uma realidade na nossa vida, a Bíblia fala que a nossa vida, inclusive os nossos lábios, precisam ser purificados. Então, a primeira coisa que eu quero falar a respeito é sobre a impureza dos lábios. Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías 6, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Irmãos, existe uma realidade muito triste hoje no mundo, muito triste, que é a institucionalização, palavra difícil, né? A institucionalização do palavrão. Sim. O palavrão hoje se tornou uma instituição. Os programas de televisão, as músicas, todos divulgam os palavrões. Antigamente, era desonroso falar qualquer palavra torpe na frente de crianças, na frente de mulheres e na frente de pessoas de mais idade. Não era? Quem tem mais de 30 sabe disso. Na frente de uma senhora não se podia falar um palavrão. Na frente de criança não se falava um palavrão. Na frente de mulheres não se falava palavrão. Falar palavrão na frente das pessoas era uma coisa desonrosa. Falar palavrão era coisa de botequim, de beira de estrada. Não um vocabulário para ser exercitado em família. Isso era o que era acreditado. Mas hoje, falar palavrão se tornou legal. Falar palavrão se tornou engraçado. Não existe piada boa se não tiver um palavrão. As novelas todas, em qualquer horário que você veja, tem palavrões e dos piores que você imaginar. Aquele que você, quando era criança, se você falasse na frente da sua mãe, ela ia fazer você comer sabão, lavar a sua boca com sabão. Mas hoje em dia, as pessoas falam com a cara mais lavada e ainda as pessoas aplaudem. E eu chamo isso de institucionalização do palavrão. O nível das conversas tem sido o mais baixo possível. Os palavrões estão nas músicas, estão nas televisões.
ou em qualquer lugar, nas ruas, e infelizmente até na boca dos crentes e pastores. Agora, mas será que isso é tão sério mesmo, pastor? Será que isso é motivo para a gente falar? Porque hoje ninguém liga para o palavrão. Será que isso tem algum problema? Eu conheço crentes, eu conheço pastores, que até pregando falam palavrão. E eu penso você está sentado no conforto da sua igreja, e seu pastor pregando, e ele vai e solta um palavrão. Irmãos, não existe contexto para palavrão. Tem gente que diz assim, não, dependendo do contexto, não existe contexto para palavrão. O contexto do palavrão é na sarjeta, é na prostituição. Esse é o contexto do palavrão. Não existe contexto entre as pessoas de bem, muito menos entre as pessoas de Deus. Agora, será que isso é sério? Será que merece alguma atenção? Olha só. Nós precisamos pedir a Deus, orar mesmo, por uma geração como Isaías, uma geração de Isaías. Mas o que Isaías tem para ensinar a gente? Primeiro, Isaías reconhece que a sua linguagem, ou a linguagem dele, vai levá-lo à morte. Tem gente que acha que não. Mas a linguagem de Isaías ia levar ele à morte. Qual foi a constatação que ele teve? Isaías 6,5, quando ele chega e tem a visão de Deus, ele fala, eu vou morrer. Por que, Isaías, você vai morrer? Porque eu sou um homem de lábios impuros. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vou morrer. Mas sabe, ninguém normalmente nesse mundo tem essa revelação. Que pelas suas palavras vai morrer. Pela impureza da sua boca vai morrer. Ninguém pensa isso. Mas Isaías chegou a essa conclusão. Eu vou morrer. O Senhor me disse isso essa manhã. Que é uma geração que não considera as suas palavras, que não refreia a sua língua. E Tiago diz o que acontece quando nós não controlamos a nossa língua. Talvez você nunca tenha pensado nisso, que a nossa linguagem pode causar a nossa morte. Mas Isaías pensou nisso. Isaías percebeu isso. Eu sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o rei. Felizmente, Deus tem solução para tudo. A Bíblia conta na história de Isaías que o anjo do Senhor foi ao altar e com uma tenaz. Uma tenaz é um objeto que é usado para se tirar coisas quentes, coisas que estão no fogo. Ele com uma tenaz pegou uma brasa do altar. E você sabe o que é a brasa no altar? A brasa no altar é o fogo do Espírito Santo. É aquele fogo que está ardendo constantemente no altar. Ele pegou uma brasa daquela do altar e com a brasa do altar purificou os lábios de Isaías. Eu te pergunto, será que foi uma sensação agradável? Você já experimentou da sua churrasqueira pregar um carvão em brasa e beijar um carvão em brasa? Você já experimentou fazer isso? Já pensou quão doloroso deve ser isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa linguagem obscena, essa linguagem pervertida, essa linguagem corrompida do mundo, só sai da nossa vida
com fogo. Só o fogo arranca isso de nós. E é por isso que o anjo pegou a brasa e colocou nos lábios de Isaías. O Espírito Santo, irmãos, ele não é só o consolador. Ele não é só o ajudador. Ele é aquele também que muda as realidades. Então, ele age na mudança da nossa língua. Lá em Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isaías percebeu na mente dele que a linguagem dele o mataria. Ele desejou mudança. Quando a nossa mente é renovada, nós percebemos que coisas que estão em nós, coisas que nós praticamos, coisas que nós falamos, coisas que nós fazemos, vão nos levar à morte. E Paulo propõe em Romanos, falando, olha, transformai-vos através do quê? Da renovação da sua mente. A renovação da sua mente faz você enxergar aquilo que você precisa mudar e faz você enxergar o risco que você está correndo. O Espírito Santo transforma a nossa vida se permitirmos. Se estamos em Cristo também, somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram. A linguagem velha tem que passar. 2 Coríntios 5, 17. Segunda Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. A minha disposição se fez nova. A minha linguagem se fez nova. O meu olhar se fez novo. O meu pensamento se fez novo. Tudo se fez novo. Essa novidade, muitas vezes, irmãos, não acontece à nossa volta, não. Essa novidade que a Bíblia promete, acontece aqui. É a implantação do reino de Deus dentro de nós. Pode ser que você viva ainda na mesma casa, pode ser que você trabalhe ainda no mesmo trabalho, mas dentro de você tudo mudou. Pode ser que você esteja cercado ainda, vivendo cercado de pessoas que te odeiam, pessoas que não querem o seu bem, mas dentro de você tudo mudou. Então a sua percepção de todas essas coisas mudou também. E a sua reação a todas essas coisas também mudou. Se você reagia com palavras que feriam, com palavras torpes, agora, como o reino de Deus foi implantado dentro de você, você age de outra forma. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2 e 3. Olha o que João escreve sobre a nossa realidade depois de Cristo em nossas vidas. 1 João 3, versículo 2 e versículo 3. Amados, agora somos filhos de Deus, aleluia. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, aleluia, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Irmãos, lábios de louvor, a palavra de Deus diz que nós devemos falar entre nós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Suas conversas precisam agradar a Deus. Ele precisa estar presente nelas.
Olha o que o Salmo 103 fala sobre motivos, sobre razões para nós louvarmos a Deus. O salmista no Salmo 103 fala diversos motivos, mas aqui no Salmo 103 de 1 a 4, olha só o que ele diz. Salmo 103 de 1 a 4. Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados, aleluia, e cura todas as suas doenças, que resgata a tua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Aleluia. Nós precisamos louvar ao Senhor, precisamos bendizer ao Senhor, porque Ele faz, irmãos, se Deus fizesse apenas isso aqui, já era bom demais. Mas Ele não faz só isso aqui, Ele faz muito mais. Então, irmãos, substitua o antigo vocabulário por louvores a Deus. Salmo 100, versículo 2, diz como deve ser o nosso culto. Salmo 100, versículo 2. Prestem culto ao Senhor com alegria, ou servir ao Senhor com alegria. Entrem em sua presença com cânticos de louvor, ou cânticos alegres. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Isso é o reino de Deus implantado dentro de nós. O reino de Deus dentro de nós, não importa o que nós estamos passando, vai tudo bem com a nossa alma. Não importa o que nós estamos enfrentando, vai tudo bem com a nossa vida. Porque o reino de Deus dentro de nós nos faz cantar ao Senhor com alegria, nos faz bendizer ao Senhor, nos faz exaltar ao Senhor. Por quê? Porque como reino de Deus dentro de nós, nós temos a certeza de que o nosso futuro está garantido, de que a nossa vida está guardada com Deus, e de que não importa o que aconteça, nós somos do Senhor, e Ele é nosso. E por isso os nossos lábios precisam exaltar ao Senhor, a nossa boca precisa ser consagrada ao Senhor, a nossa vida precisa ser consagrada ao Senhor. Experimente louvar ao Senhor. Lábios de louvor são saúde para o nosso corpo e para a nossa alma. Quando nós falamos coisas boas acontecem. Quando declaramos o louvor a Deus, na presença de Deus vem. Porque no meio dos louvores Deus habita. Deus não habita no meio da murmuração, Deus não habita no meio do palavrão, mas Deus habita no meio dos louvores. Traga a presença de Deus com as suas palavras. Traga a presença de Deus com os teus lábios, que os teus lábios sirvam para atrair Deus para a sua vida e para a sua casa. Assim como o salmista no Salmo 19, no versículo 14, declara. E essa é a minha oração também, eu faço oração e espero que seja a sua. Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Aleluia. E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Vamos repetir esse versículo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor e redentor meu. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é digno do nosso louvor. Ofereçam a Deus sacrifício de louvor. Eu não tenho que trazer um bezerro, eu não tenho que trazer um novilho, mas eu tenho que trazer o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. É isso que eu tenho que apresentar diante do Senhor. Eu posso chegar aqui na igreja sem um tostão para dar uma oferta, mas eu trago o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Eu trago louvor ao meu Deus, porque eu entendo, eu sei que Ele é digno desse sacrifício. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Senhor, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, meu Pai. Muito obrigado pela tua palavra é a verdade. Senhor, assim como Isaías foi purificado, purifica também os nossos lábios, que o fogo do teu Espírito Santo venha queimar e arrancar de nós tudo aquilo que não glorifica o teu nome. Que as palavras dos nossos lábios e o meditado do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Senhor, que nós possamos chegar diante do Senhor com cânticos de alegria, entendendo que tu és digno, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela ceia do Senhor, que nós vamos comer nessa manhã. Senhor, pedimos a tua bênção sobre o pão e sobre o cálice. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha fortalecer o nosso interior. Precisamos de ti, meu Pai. Em nome de Jesus, glorifica o teu nome em nossas vidas e que nós possamos a cada dia nos aproximar mais e mais de ti. Oramos, ó Deus, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.